Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da inteligência e das pessoas que fazem muito... Só um minuto, só puxar o microfone. Ai, adorei a sua abertura. Eu faço isso. Adorei. A vida, eu brinco que é a vida inteligente na internet. Nossa. Esse podcast. Aqui? Tá. Pode ir. Tá bom. Vamos lá. Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência, da pesquisa e das pessoas que fazem muito pela educação nesse país. E a minha convidada de hoje faz muito pela educação desse país. Mariana Ruski, cara, que honra ter você aqui. Imagina, a honra é toda minha. Estou muito orgulhosa de poder participar de um projeto tão bonito e que valoriza justamente a educação, a ciência e a pesquisa. Exatamente. Ter espaço para falar sobre isso é de um valor imenso, né? Ainda mais hoje em dia que a gente briga tanto por atenção e tem tantas coisas rodeando, né? Brigando pela nossa atenção mesmo. Então, poder falar de ciência e dessas verdades é muito gratificante. Parabéns pelo seu projeto, Rafael. É um projeto que eu falo, Mariana, de resistência, né? Numa época que eu sinto, não sei se você também sente, que a educação está muito maltratada, né? As pessoas não estão dando muito valor mais a isso, né? Não sei se você tem essa percepção no sentido mais amplo, né? Que eu digo, não ainda da área assim, do ensino fundamental, médio, mas até já na graduação. Tem muita gente que fala, para que me formar, tal, né? Sim, é verdade. Porque eu acho que hoje, com a rapidez que a tecnologia evoluiu e o tanto que a gente está conectado, tem um lado bom, né, que é o fato de todo mundo poder dar a sua opinião, poder aparecer, poder divulgar os seus pensamentos, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas acabam ganhando um protagonismo que destoa um pouco, né? Às vezes, coisas mais superficiais, e a gente perde um pouco o norte do que realmente importa. E dentro disso, eu acho que ciência e educação precisam desse destaque. Precisam, porque é o que, no final das contas, é o que molda o bem-estar, né? O desenvolvimento sustentável da sociedade e do indivíduo também. Em especial a educação. Como é que você, entre aspas, conserta tanta coisa que está desequilibrada, né, na sociedade, nas comunidades? Que o indivíduo desenvolva o seu pensamento crítico e tenha acesso à informação verdadeira, né? E possa ter essa curadoria aí desse mundo de coisas que chega em nós o tempo todo. E quando é que isso acontece? Isso acontece desde pequenininho. Desde pequeno. Eu queria entender isso, né? A Mariana pequena, porque a infância já te leva, né? Eu imagino isso, para o caminho que você está hoje. Às vezes a vida também é cheia de surpresas, mas você sempre, desde criança, quis ser uma profissional voltada para a educação, ter isso, ou você sonhou ser piloto, enfim, astronauta. Como que surgiu isso na sua vida? Assim, quais eram os seus primeiros sonhos quando criança? Olha, os meus primeiros sonhos, eu não fui uma criança que queria ser professora. Não fui realmente, mas eu queria ser cientista. Uhum. Eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito curiosa em relação ao funcionamento do mundo mesmo, da natureza. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Será que ficava perguntando tudo? Por quê? Ficava perguntando tudo, mas é uma curiosidade que hoje eu vejo como muito saudável das crianças, né? Sim. De entender por que as pessoas se relacionam dessa forma, por que tal coisa acontece assim, por que o mundo é desse jeito, essa curiosidade sobre a natureza humana e sobre a natureza, né? O cosmos, o universo. Não sei se você já parou para pensar, Rafael, acho que tem até a sua cara. É muito incrível estarmos aqui. Sim. É muito incrível o corpo humano, o cérebro humano. É mágico. Então. Como é que a matéria se organiza dessa forma? Como é que isso aconteceu?
As probabilidades de estarmos aqui hoje são tão baixas. E eu sei que existem explicações espirituais, religiosas, e eu respeito muito todas, mas eu sempre me perguntei, gente, mas não é possível. Como é que as coisas existem? Como é que o universo chegou a esse ponto Esse funcionamento de ordem, todo, né? de organização, de funcionamento? E como é que estamos aqui hoje? Como é que esse corpo funciona? Como é que é o pensamento? Essas questões me incomodavam desde pequena. E eu vejo que quando bem alimentado nas crianças, todos somos assim. Porque a realidade, ela é muito incrível. Mas isso é uma coisa bem montessoriana, já estou até me adiantando. Antecipando ao tema. Às vezes, Montessori, a gente é muito cuidadoso em relação à fantasia para as crianças muito pequenas. Porque o mundo real, ele já é espetacular. Sim. É muito incrível eu saber que se eu soltar isso aqui, ele cai. Por que cai? E esse barulho vem como? E as crianças, elas têm essa ansiedade de saber, essa dúvida. Questionar tudo. E é bonito quando a gente consegue responder e ela vai ganhando todas essas ferramentas e ela vai ganhando vários recursos de entendimento da beleza que é o mundo real. O mundo real é muito mais incrível do que o super-homem. É muito mais incrível do que a fada, do que a princesa. Então, é que para nós que estamos acostumados com ele, às vezes fica, né? A gente perde o brilho, mas a criança tem. Então, eu acho que eu vejo isso em mim, eu vejo isso nas crianças com quem eu trabalho. E eu acho que daí que veio essa minha ansiedade de entender o mundo. Mas a educação não começou aí. A minha primeira formação é em engenharia elétrica. Uau! Porque eu tinha muito esse interesse pela física do mundo mesmo. Então, eu pensei muito nessa formação física pura, e daí como é que vai ser, mas depois, como é que é a vida aqui, etc, etc. Acabei me formando em engenharia elétrica, foi muito bom, me abriu muitas portas. Mas depois eu fui e comecei um mestrado em astrofísica extragaláctica. Era só coisa difícil para estudar, Jesus. Porque era aquele, sabe, aquela curiosidade latente. E daí saí de lá, trabalhei com petróleo. Uau! Bastante tempo no Golfo do México. Para então voltar para o Brasil, onde eu continuei trabalhando com petróleo aqui por um tempo, até entrar na educação, que é essa outra vertente que me fascina, que é o funcionamento do cérebro. Então, posso dizer que sim, nesse tempo de ensino fundamental, médio, suas matérias prediletas eram aquelas que normalmente a molecada não gostava, que era tipo física, química... Ciência, química, matemática... Educação física não era muito a tua. Não era tanto. Era gostoso também que você socialize e tal. Eu acho que todo conhecimento é sempre muito poderoso, mas eu sempre gostei muito das ciências naturais, né? Ou das ciências exatas, justamente por esse caráter de explicar o mundo. Então, hoje, o que me atraiu para a área da educação foi justamente a parte de neurociências, foi por onde eu entrei. E daí encaixou lindamente com Montessori, que é justamente pedagogia científica. Como é que eu faço pedagogia de acordo com o cérebro humano? Não com sei lá, cenário político, o que é mais fácil, o que é mais prático, etc. Não. Como é que é o cérebro da criança? Como é que ele se desenvolve? O que ele precisa? Quais são as fases? Parte daqui. É a ciência do cérebro nessa fase tão maravilhosa e sensível que é a infância. Para daí eu construir como é que vai ser a dinâmica de sala, os recursos, os materiais, etc, etc. Cara, é uma coisa mágica isso, né? Porque eu acho que é o momento mais crucial da vida, é esse, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso já é dado. Assim, não existe mais nem discussão sobre como a primeira infância ela é rica, ela é sensível e ela molda o que vem pela frente.
Você não deve pensar nisso hoje em dia, né? Você toca seu dia a dia, você faz suas escolhas, mas toda a arquitetura cerebral em que o seu software roda, em que você baseia as suas escolhas, a sua autoimagem, a sua autoconfiança, a forma de se relacionar com as outras pessoas, essa arquitetura você formou nos seus primeiros 6 anos de vida. Foi programada lá atrás, Foi né? programada lá atrás. As nossas estruturas, inclusive de controle emocional. Se eu te perguntar, Rafael, quando é que você desenvolveu o seu autocontrole? A gente pensa muito, né, na meditação. Não, quanto mais velho eu fico, mais maduro, e daí eu me controlo, etc. A circuitaria envolvida no controle emocional humano, ela se estabelece com 2 anos. Com 2 anos. E o córtex pré-frontal, onde estão todas as minhas funções de autorregulação e autoinibição, ele tem o seu período crítico de desenvolvimento até os 6. É nesse comecinho. Mas, como as crianças, elas não articulam ainda a fala muito bem, não sentam com você para ter um papo cabeça e te contar, a gente não se dá conta de que isso está acontecendo. A gente não sabe. A gente olha, às vezes, a criança muito pequena como se fosse, tem que manter vivo, tem que brincar de bilu-bilu distrair, ocupar. Dar um brinquedinho e tal. E a gente não sabe que aquela potência toda está acontecendo ali e vai ser levado para sempre. O resto da vida. Para o resto da vida. Assim, eu vejo uma coisa, né, que eu também não sei se você partilha da mesma ideia, que assim, pais que eu digo, quem tem, que está matriculando os filhos e tal, não é ser generalista, mas assim, não enxergam que assim, a escola nesse sentido, hoje tem muito mais gente mais preocupada, que pesquisa, que vai atrás do sistema educacional e tal, mas se preocupa às vezes muito mais lá na frente com a faculdade que vai fazer do que com a escola que vai estudar antes, né? Exato. Mas assim, para fazer essa faculdade, ela tem que passar por um processo, né? Que eu acho assim, a formação. E aí eu vejo assim que, inclusive, eu não digo da escola, mas da sociedade, não dão valor. Acham assim os professores de graduação ou pós muito mais importantes que os professores de ensino fundamental e médio, né? Exato. É o que dizem, né? A educação infantil é mais importante do que a faculdade, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Exato, né? Quando você chega na educação superior, numa faculdade, que é onde a gente costuma ter mais preocupação com a educação e mais recursos disponíveis, né? Você guarda dinheiro para a faculdade. Esse indivíduo já é um homem ou uma mulher formados. A gente diz que a gente se forma na faculdade por um jeito de falar, porque a gente se forma na primeira infância. Sim. É ali. Quando a gente chega aí nesses 20 anos, 18 anos, biologicamente, neurofisiologicamente, você já está formado. Ali você já está fazendo as suas escolhas por você. Você já é um adulto, né, com o cérebro já a ponto de estar totalmente amadurecido. Esse desenvolvimento de se formar é aqui na frente. Mas a gente ainda olha assim a educação básica como sociedade como se fosse recreativo. Exato. É recreativo, tem que brincar, o pessoal chega na escola, vê se tem brinquedo. Até o termo, né? A escolinha. A escolinha, Rafael, aí você pegou um lugar Mata, que né? me mata do coração. Quando coloca nesse sentido de ser algo... fica aí brincando com a uma coisa menor, né? Uma coisa menor, que pode ser qualquer professor que vai estar lá, é só dar comida. Deixar uns brinquedos ali. E a criança, né, quase como se a preocupação fosse manter esta criança viva e distraída para eu poder fazer minhas coisas. Quando, na verdade, o ouro está justamente neste começo da vida. Exato. É quando você forma um indivíduo, as escolhas que ele vai fazer, resiliência, autoconfiança, motivação. Tanta coisa que a gente hoje critica nos nossos adultos, né? Porque falta resiliência, falta isso, falta aquilo. Quando que essas competências são formadas? Vamos dar uma olhada? Não.
É tudo. Empatia, uma série de coisas, né? Tudo. E a biologia é factual nesse ponto. Claro que o cérebro nunca perde a plasticidade dele. Nunca. Mas existe uma curva bem que as pessoas podem procurar na internet, que mostra o esforço necessário para mudar um comportamento ou uma competência ou uma habilidade versus a sensibilidade a ela. Então vai mostrando como à medida que a gente vai envelhecendo, o cérebro vai, entre aspas, enrijecendo, porque ele vai se especializando. Então ele perde esse caráter super plástico que ele tem, porque ele entende, ok, eu usei esses primeiros anos de vida para entender o mundo, para entender como é que eu opero aqui, e agora eu vou me especializando e juntando banco de dados para operar em cima dessa estrutura que eu fiz. Por isso que quando você pega uma criança pequena, você fala assim, Zezinho tem 5 anos, vamos aprender a jogar tênis? Ele aprende, em 2 meses ele já tá batendo a bola. Daí você pega alguém de 50 anos... É difícil, né? E daí é aquele... Mesma coisa, línguas, mesma coisa, comportamento, hábitos, autoimagem. Tudo isso tá nesse... Eles dizem que tem um termo esponja, é isso? Sim, é a mente absorvente, que a gente chama em Montessori, né? O tanto que essa mente absorve. Porque como é que a criança aprende? A criança não aprende quando você fala para ela, tá? É tentador para nós adultos. Faz isso, não faz aquilo, é desse jeito. Não, mas isso é feio, não pede por favor, come isso. A gente fala mais para nós do que para eles, tá? Eles aprendem observando e fazendo. Então é o seu modelo. Você quer que seu filho coma brócolis? Você quer que seu filho seja empático, grato? Você quer que seu filho se relacione bem com as pessoas? Que ele goste de ler, etc, etc? Então você tem que demonstrar esse comportamento em casa. Você sabe que eu tenho uma filha menor de idade, eu tenho paladar infantil. Entendi. Eu não comia na frente da minha filha, cara. E hoje, graças a Deus, ela come brócolis, pepino, uma série de coisas, porque, cara, eu não consigo comer essas coisas. Eu falei, não, porque é isso que você falou, né? Ela vai vendo, é a mesma coisa que você fala assim, você tem que ler, você tem que ler. Eu falei, mas eu não vejo meu pai lendo, a minha mãe lendo, cara. Então, assim, é bom, por que eles não fazem, né? Exato. Então, é muito também É exatamente disso, de observar, né? A criança pequena, ela olha para os seus adultos de referência como sinalizadores de propósito, tá? Olhando o cérebro ali nu e cru. O cérebro recém chegou no mundo, uma super máquina, melhor que todas as máquinas, mas ele chega aqui e ele é muito plástico e adaptável. Ele vai olhar o ambiente e aquelas referências para entender o que é importante. Sim. E como é ser humano. Tanto que se você pega um bebê que nasce aqui em São Paulo e leva ele para o Japão, ele vai crescer com a cultura, os hábitos e os comportamentos do local. Porque ele nasce, esse tremendo órgão, mas ainda, ok, como é que funciona isso aqui? Né? Então, ele olha para suas referências e justamente vai absorver esses comportamentos que tenham ou não um propósito e ele vai trazer para si. Então, quando você não lê, ele nem computa aquilo como algo importante. Agora, se você é um cara que lê, um cara que se dedica a esportes, aí você pode colocar a sua cultura familiar. Qualquer uma, né? Cozinhar. Ela tá enxergando e tá vendo, observando que aquilo tá fazendo o pai ou a mãe feliz, né? Tá num momento legal. Como você se relaciona. Isso aqui deve ser legal, né? Isso é legal. O que você fizer na frente do seu filho, com o seu filho, ou que ele observe, é legal. E é aquilo que o cérebro vai perseguir como um objetivo. Seja um comportamento, uma habilidade, um interesse seu. Então, manifeste isso. Olha, eu gosto muito de ler. Agora é o meu momento de leitura. Vou ler com você também depois. Mas eu gosto disso para mim também. Porque daí isso comunica propósito. E mesma coisa, comportamentos. Como você lida com o erro?
Se você é aquela pessoa que erra e fica bravo e desiste, etc. Gente, comportamentos também são aprendidos. Sim. Inclusive esses mais sutis. Gratidão. Toda hora as pessoas perguntam lá na escola: como é que eu ensino meu filho a ser grato? Porque a gente sabe que o sentimento de gratidão, ele é pilar fundamental para a sensação de felicidade. Sim. Né? Então, autonomia e gratidão são aí dois dos pilares que as pesquisas mais recentes mostram como pilares de que você se considera uma pessoa feliz. E como é que você ensina gratidão? Gratidão não nasce com você. É uma coisa extremamente, sutil. Então, sendo grato. E demonstrando isso. Nossa, hoje, não sei se você tem alguém, um irmão seu, por exemplo. Ele me ligou e a gente conversou e foi tão legal. E ele vai me ajudar com um projeto que eu tô falando. Nossa, tão legal. Foi tão bom o que ele fez para mim. Sim. Vou ligar para ele e vou dizer mais uma vez quanto eu estou agradecido por isso. Fala isso. Criança precisa testemunhar isso. E sentir, né? Às vezes, sei lá, você tá numa segunda-feira almoçando num lugar, falando, olha que legal o lugar que eu tô, aqui, né? Ou, sei lá, privilégio. né? Às vezes, eu não tô no metrô lotado, mas eu tô aqui vivendo, comendo, sei lá, uma coxinha maravilhosa, né? Que delícia. As pequenas coisas, né? Pequenas coisas. As relações. A gente precisa sair um pouco da nossa bolha, às vezes, para isso também, né? Porque às vezes a gente vai no automático. Inclusive, por exemplo, um negócio bem corriqueiro que todo mundo pergunta: processo de adaptação escolar. Gente, sabe onde começa o processo de adaptação escolar? Quando você sai da sua casa todo dia de manhã, ou sorrindo, ou de mau humor para ir trabalhar. Quando eu saio de casa sorrindo, vou pro meu trabalho. Eu sei, gente, nem trabalho não é férias, né? Nem sempre a gente tá adorando. Mas sinalizando, poxa, eu trabalho por um propósito, é importante o que eu faço, Sim. eu gosto de me dedicar a isso, tem valor. A criança começa a computar isso e quando ela tiver essa chance também de ir para a escola, é isso que está computado ali. Exatamente. Agora, se ela vê a mãe, o pai, ai, que saco, tem que Reclama de trabalhar, tudo. reclamando, acordar cedo, porque esse trabalho que eu não gosto. Então, a maternidade, a paternidade, ou você ser uma referência para uma criança, é um grande convite de autoanálise. O tempo todo. E é essa a maior preparação, inclusive, de um professor montessoriano, que a gente faz sempre antes de entrar na sala. Qual é o modelo que eu sou? Quem é a pessoa que eu sou hoje? Porque quando eu estou na frente de uma criança, eu tenho que ser a minha melhor versão. Porque é isso que ela vai levar para ela também. Exato. Você falando tanto da Montessori, né? Quem foi Maria Montessori, cara? Assim, para explicar, assim, quem que foi essa mulher? Quais eram as ideias, os propósitos dela e por que esse sistema, essa metodologia dela pegou tão bem, assim? A Montessori, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, aí na Itália, de 130 anos atrás. E ela começou como engenheira, daí ela largou. Eu vou dar uma pincelada aqui na da biografia dela para trazer um pouco da essência, trazer as melhores partes aqui. Uhum. E ela foi para medicina. E naquela época, Rafael, não era normal você ter uma mulher na medicina. Ela foi a segunda a entrar num curso de medicina. E era muito complicado a questão dos preconceitos, das dificuldades que ela tinha, mas ainda assim ela foi. E ela escolheu a parte de psicologia, não, de psiquiatria. Uhum. Enquanto ela estava estudando a parte de psiquiatria, para ser médica, ela não estava na educação aí ainda. Sim. Ela trabalhou com crianças abandonadas, basicamente. Então, dentro da Universidade de Roma, no departamento de psiquiatria, existia uma ala ali, um conjunto, enfim, uma divisão que cuidava de crianças que tecnicamente tinham alguma questão mental. Mas a verdade é que a maioria dessas crianças não tinha uma questão psiquiátrica. Eram crianças abandonadas. Filhos bastardos,
filhos do clero, e havia algumas que também tinham algum tipo de questão de desenvolvimento, sim, mas a maioria não, eram crianças que não tinham família. E ela estava fazendo meio que um estágio ali, tá? E ela teve a oportunidade de trabalhar e de conviver com essas crianças. E ela teve... Não sei se você, fazendo um parênteses aqui para fazer uma analogia, se você conhece a história da maçã que caiu na cabeça do Newton. Sim. Que teoricamente foi quando ele disse, poxa, por que caiu, né? Coisas caem o dia inteiro. Agora esse negócio caiu na minha cabeça e ele se pergunta, poxa, por que isso caiu? Então a Montessori, enquanto ela estava trabalhando com essas crianças, a maçã caiu na cabeça dela também. Em especial em uma passagem que eu acho que assim até me emociona, que foi quando a maçã caiu na cabeça dela, que ela estava na sala dela e era a hora da refeição das crianças. Era um grupo aí, acho que de umas 40. E ela começou a ouvir aquela gritaria. Uhum. E as duas enfermeiras que estavam junto gritando também. Grita, senta, come, não sei o que, não sei o que. Você pode imaginar aquela bagunça, né? As crianças pequenas e aquela gritaria. E ela desceu para ver o que estava acontecendo e ela encontrou ali aquela... Nossa Senhora, aquela baderna, comida para tudo quanto é lado, e as duas gritando, bravas, e as crianças descontroladas. E o que normalmente um adulto faz nesse momento? Gente, fica quieto, senta aí, Zezinho, fala aí, Zezinho, não sei o que. Começa a dar ordens, se impor. Sim. Ela parou e ela observou. E ela se perguntou por que isso está acontecendo. Por que as crianças estão nessa situação? Por que esse ambiente está tão desalinhado? Uhum. Essas crianças, Rafael, não eram crianças que tinham 5 refeições por dia. Sim. Eram crianças que tinham uma, e olhe lá. Para uma criança com fome, pegar um prato de comida e brincar com ele ao invés de comer, é porque tem algo muito forte acontecendo ali. Muito além, né? Muito além de uma demanda fisiológica tão importante quanto a fome. E foi daí que ela percebeu que essas crianças, elas não tinham mais nada. Elas não tinham espaço, elas não tinham recursos, elas não tinham um brinquedinho, elas não tinham uma experiência, elas tinham uma cama, um colchão e ponto. E ela entendeu ali o que hoje nós chamamos de período sensível sensorial, que é um período precursor de todos os outros, que é quando o cérebro está desenvolvendo a sua relação com o meio, os seus sentidos. Por que criança põe tudo na boca? Por que criança põe a mão em tudo? Porque é curiosa, né? Dedo na tomada. Dedo e tudo, e põe em boca, e não sei. Porque o cérebro está mapeando os sentidos. Para mim é óbvio o que vai acontecer se eu colocar a mão aqui. Eu sei o que é o liso e o rugoso. Mas o meu cérebro teve que passar a mão em muitas coisas para entender o que são as texturas. Sim. E ele investe nisso nesse comecinho de vida. Então essas crianças que não tinham nada, quando elas tinham um arrozinho para brincar, um brócolis, alguma coisa, aquilo era tão forte que se sobrepunha até a fome. A chance de ser elas, né? De ser elas, de experimentar, de fazer alguma coisa. E foi a partir daí que a Montessori começou a observar o comportamento das crianças e entender, primeiro, os períodos sensíveis, que são as fases de desenvolvimento do cérebro, e os processos de aprendizagem, como que o cérebro aprende. Então, existe uma ordem, né? Então, por exemplo, a criança muito pequena, período sensível sensorial, linguagem. Logo na gestação, o cérebro já está desenvolvendo linguagem, adquirindo linguagem. Período sensível que a gente chama de pequenos detalhes, que são as pequenas relações de causa e consequência. Eu solto a bolinha, ela cai, faz um barulho. Para daí, uma vez que eu esteja seguro nessas competências, eu vou desenvolvendo até as mais complexas, chegando ali nos 5, 6 anos. Matemática, leitura e escrita, raciocínio lógico, etc. Então, ela viu que existia uma ordem. E ela viu que existia um processo, que é trabalho com as mãos. Não é à toa que põe a mão em tudo. Trabalho no concreto. Não adianta você falar com uma criança, ela precisa tocar, ela precisa pôr a mão nas coisas, ela precisa montar, ela precisa encaixar, ela precisa empilhar, ela precisa ver a cor, ela precisa ver a textura, precisa ser gostoso.
A necessidade de repetição. Ai, o Zezinho já tá há 2 horas montando aquele negócio. Chega agora, né? Vamos fazer outra coisa? Não! O cérebro precisa de repetição para formar sinapses. A necessidade do erro. A criança precisa tentar, ela precisa errar. Ela precisa voltar a fazer de novo. Errar, fazer de novo. Errar, errar, errar. E a gente não deixa as crianças errarem mais. Já dá o caminho das pedras, né? Faz desse jeito. Ai, tadinho, deixa eu fazer por ele. Porque as pessoas não querem mais se frustrarem, né? Não intervém. A criança nem pediu ajuda. Ela tá lá fazendo, ela viu que errou, se propõe a fazer de novo. O que que eu faço? Vou lá, intervenho e acabo com o processo. Isso é resiliência, né? Uma série de coisas que estão ali. Você acha que aquilo é uma coisa que vai frustrar a criança? Não, ela tá criando um monte de coisa ali já. Um monte, a sua capacidade de resolver problemas. Quando você tem uma criança que entende que para conseguir algo, ela teve que fazer um percurso de erro, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, e enfim ela conseguiu encontrar o caminho, ela primeiro percebe que ela consegue, autoestima, autoimagem, autoconfiança, mas que o caminho é desafiador. Exato. E tem percalços. Isso que é o retrato da vida. A vida é isso. Né? É o que ela vai enfrentar daqui pra frente, né? Sempre, sempre. É a resiliência, é tentar de novo, é você ser automotivado. Não sou eu que tenho que falar. Em todas as esferas, né? Todas. Isso é preparar para o mundo. E são características, Rafael, que você tá trabalhando ali com aquela criança de 2 anos que está aprendendo a colocar o tênis sozinha, mas que esta criança, uma vez que desenvolva essa competência, é o que ela vai usar numa mesa de reunião difícil quando ela tiver 30. Exato. Num problema do casamento dela. De relação com ela mesma. De saber ganhar, de saber perder, de tudo, né? De entender que o caminho é difícil. Exato. E é aqui, nesse momento plástico e nesse momento que ela está, de fato, que o cérebro está aberto para entender como é que as coisas funcionam. É aqui que eu preciso mostrar o mundo real. E dar a chance para que ela crie esse arcabouço e essas ferramentas e esse repertório que vai sustentar ela para sempre. Então a Montessori, ela percebeu isso e ela desenvolveu, né, aí dando um fast forward, baseado em períodos sensíveis, o cronograma de desenvolvimento do cérebro e como ele faz, né? E hoje a gente tem isso tudo mapeado. Você pode pegar os estudos mais chiques de neurociência, não divergem. Só que ela chegou nesse resultado de forma observacional e hoje a gente pode chegar de formas técnicas e modelos cerebrais, etc. Mas eles chegaram no mesmo lugar. E ela criou, então, um método. Ok, agora que eu entendo como o cérebro se desenvolve e o que ele precisa, como é que eu preparo o ambiente aqui fora para alimentar essa potência? Daí veio todo o enxoval montessoriano, que são os materiais, os recursos típicos. Você entra numa sala montessoriana, tem ali, né, o enxoval padrão. E a postura dos adultos. Como é que eu apresento o material? Quando eu intervenho, quando não. Técnicas de observação, técnicas de apresentação, intervenção, etc, etc. Como é que você trabalha esse enxoval, como é que você faz o planejamento, com esse cuidado de não atrapalhar, dar à criança o protagonismo dela, ser um guia, sim, cognitivo, né, nos materiais, nessa parte mais técnica, e também comportamental. É daí que nasceu o que a Montessori chamou de pedagogia científica. Isso é, vamos fazer pedagogia com ciência, e não só com achismo, com ciência. E que depois ganhou o nome dela em homenagem a ela, né? Então, pedagogia científica é o nome que ela deu e Montessori é o que a gente usa em homenagem a ela. Aí você falou da maçã que caiu na cabeça do Newton, caiu na cabeça da Maria Montessori, e quando que a maçã caiu na sua cabeça, cara? Uma mulher que estava lá no oceano, perfurando petróleo, lá buscando petróleo, e decide, tipo, uma escola. Cara. Como assim? Foi uma coisa, a maçã também caiu na tua cabeça, assim? Eu acho que caiu. Você sabe que eu nunca fui uma pessoa que tinha total convicção do que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria, mas eu nesse meu começo de vida, aí é a época que a gente tem para experimentar mesmo, né? Os 20, onde é que a gente vai? E eu lembro que essa vida no petróleo,
ou até essa vida mais acadêmica da ciência, né? Quando eu estava na parte de astronomia, era uma vida mais nômade. E eu sempre soube que eu queria uma família e que eu queria Fincar raiz. fincar raiz. Mas antes, eu queria conhecer Explorar. o mundo. Eu sabia que esse ia ser o meu percurso de vida. Até para saber o que quer da vida, tem que ir, né? Exatamente, exatamente. Então foi muito bacana esse meu tempo viajando. A engenharia é uma área, nossa, absolutamente incrível. E a tecnologia que nós temos hoje, fugindo um pouco do assunto, mas até para ilustrar, para encontrar petróleo, para chegar nas profundidades que a gente chega, é uma coisa tão complexa que é assim a beleza da engenharia É lindo. funcionando. Quando, por exemplo, eu lembro descoberta do pré-sal. Nossa, ninguém nem imaginava, né? Nem imaginava, mas assim, os recursos, porque às vezes a gente fala, né, de perfurar petróleo, a gente lembra do desenho do Tom e Jerry, que você coloca o canudinho, chega lá e chuva. Gente, não tem nada disso. Não tem nada. É bem mais complicado e arriscado. Você tomar um kick de gás, morreu muita gente, né? E hoje o petróleo está muito difícil de encontrar. Tudo que estava aqui perto já era. Hoje em dia você tem que chegar em profundidades impensáveis. Poços de 15 quilômetros de profundidade, passando por zonas extremamente instáveis. Então é uma engenharia incrível. E eu amei É um viver tema isso. super apaixonante. né, cara? Super, super. É a resiliência humana conquistando aí coisas incríveis. Mas depois eu vim para o Brasil, eu voltei do México e vim para o Brasil justamente na fase do pré-sal. Porque a gente não tinha muito essa cultura de petróleo aqui. Sim. Tinha, mas a gente não era como os outros países, Venezuela, México, até Oriente Médio, que a maioria dos profissionais desses lugares. Mas quando apareceu o pré-sal, o Brasil chamou todo mundo de volta, porque aqui começou, né? E foi aí que eu conheci o meu marido, e daí eu vim para São Paulo, e não tinha tanto essa área aqui em São Paulo. Essa área estava muito no Rio de Janeiro, Macaé, etc. Então eu fiquei meio deslocada, assim. E foi aí que eu conheci a metodologia, foi através da neurociência, que também é essa minha área de muita paixão, e da chegada dos meus filhos. E eu encontrei Montessori estudando neurociência e estudando educação, e muito por causa que eu estava grávida dos meus filhos. Eu tenho 2 meninos que agora estão com 9 anos, quase 10. E daí, e como é que a gente faz? E daí eu comecei praticamente do zero, me formei em pedagogia, me especializei em neurociência, em Montessori, e formei a escola. E hoje eu amo o que eu faço, não pretendo mais ir para lugar nenhum, porque é muito gostoso você trabalhar, primeiro com uma equipe, Sim. que eu amo as pessoas com quem eu trabalho. Eu adoro ver a sinergia e tudo que a gente consegue fazer em grupo. E ver o cérebro se desenvolvendo, Rafael, é um negócio incrível. Você entrar numa sala baby, com crianças ali de 1 ano e meio. É um barato, não, cara? Trabalhando com autonomia, que pegam a comidinha delas, que sabe, que você sente, caraca, olha o potencial dessa criança. Daí você sai de lá, vê às vezes, né, outros contextos, a criança amarrada no carrinho, comendo, né, a criança querendo pegar um negócio com a mão e eventualmente a mãe ou uma babá, alguém que não tem esse treinamento, não deixando, não come, eu dou na sua boca, vai fazer sujeira. Você fala, ai meu Deus do céu, a gente precisa andar. Muita coisa, né? Precisamos falar sobre a infância, gente. Precisamos desesperadamente falar sobre a infância. Infelizmente ainda está muito à margem, né, da importância dos temas, dos debates, né? Tá. Porque, cara, as pessoas ainda não tiveram, não todas, de novo, não sendo generalistas, mas do quão fundamental é essa etapa, né, da educação. vida, da educação, de tudo, né? E você teve, assim, já retornos, por exemplo, de
mais adulto, alguém agradeceu por tudo que vocês já fizeram? Eu acho que isso de ser professor, de ser de escola, eu acho que deve ser umas coisas mais legais quando alguém chega, né, e fala, porque tem muita, você vê assim, às vezes, entrevista de gente famosa tal, que fala, pô, tive um professor que mudou a minha vida, não sei o quê. Como que é esse retorno, assim, né? Eu não posso dizer que eu cheguei até aí, porque a escola tem 10 anos. Mas já é uma geração. Já é uma geração. Mas eu vou te dizer um dos retornos mais gratificantes que eu tenho, que são as crianças. Como a escola é pequena, a gente acaba mantendo contato com algumas famílias. Até porque nós se aproximamos mesmo, né? Sim. E essa é a mágica de você ter uma escola pequena, você tá ali com as famílias, você acompanha cada criança, existe uma proximidade mesmo grande. Então, acompanhar as crianças que saem da Senses e vão para outras escolas. E o que acontece ali, né? E eu vou te dizer 3 pontos que as crianças apontam como dificuldades, mas que eu fico orgulhosa. Uhum. Então, quando a mãe fala, Mariana, o fulaninho, ele reclama porque a professora não deixa beber água durante a aula. O que uma escola mais tradicional faz? Você pode beber água durante o recreio, você precisa pedir permissão para sair para beber água. E às vezes a professora não deixa. Por quê? Porque a criança não volta mais. A criança vai beber água e ela vai passear na escola. Vai passear na escola, ele fica enrolando. Gente, se a criança não está voltando para a sala de aula, o problema não é a criança. Primeiro, beber água. Eu posso parar e beber água agora. Não é bom a gente poder beber água quando a gente quer, gente? Você não tem que ficar barganhando. Nós somos com de uma água. época que tinha que ir no bebedouro. Hoje as pessoas levam garrafinha, mas mesmo assim, né? Exato. Ou quer ir no banheiro. Ou quer ir no banheiro. Gente, você não permitir que a criança vá no banheiro ou tome água a hora. E tem algo errado. E o medo de que é porque a criança vai enrolar para não voltar para a sala. Gente, a sala de aula tem que ser um lugar para onde a criança quer voltar. Se ela está fugindo de lá, é porque algo não está certo. Você tem que olhar por esse ângulo. A criança que reclama do barulho. A minha professora grita. Numa sala Montessori, a gente trabalha o que a gente chama de graça e cortesia, que é relacionamento, basicamente. Relacionar-se com o outro. Então, esperar a sua vez, esperar a vez do colega. E quando eu quero falar com você, eu vou até você. Eu não grito. Eu vou até você. Daí, como é que a gente orienta as crianças? Para eu não ficar gritando ali na sala, atrapalhando quem está ali e te demandando, talvez você não esteja disponível naquele momento, eu vou até você, eu coloco a minha mão no seu ombro. Você coloca a sua mão em cima da minha mão, como quem diz, já sei que você está aqui, me espera um pouquinho. E eu espero. Dessa forma, eu não tenho gritaria na sala. Outro ponto, a criança, ela trabalha alinhada com interesse espontâneo e período sensível. Ela trabalha concentrada. Quando eu tenho uma criança numa sala montessoriana, ela está feliz com o que ela está fazendo. Então, tem momentos mais agitados? Tem, de socialização, de conversa, de cantar, etc. Mas, em geral, essa sala está tranquila. Não porque eu estou pedindo silêncio, que nem uma condenada e ameaçando você, mas porque você está absorvido no que você está fazendo. Quando você está lendo um livro que você gosta, você está afundado ali e é gostoso. Então, é uma sala harmônica, não é uma sala barulhenta. Então, quando a criança estranha um ambiente desorganizado, é um bom sinal também. É porque ela está organizada e o ambiente não está, né? E a questão de provas, que as crianças que já saíram, elas se perguntam, por que eu sou obrigado? Porque você não deveria ser obrigado a aprender alguma coisa. Crianças, principalmente. Rafael, pega uma criança de 2 anos e solta num hall de elevador. A coisa mais chata do mundo. A criança desmonta aquilo. Ela quer saber, ela quer apertar o botão, ela quer saber o que acontece, ela quer saber o barulho que faz, como é que essa porta abre, como é que esse espelho funciona. Nanana. Você não precisa obrigá-la a. Sim. Você só precisa ajudá-la a se organizar naquela informação. Ela vai, e ela vai mesmo. Agora, o que acontece se eu pego uma criança nesse momento que está ali fascinada
com uma conta de matemática, um troco, etc. E eu falo, não, agora a gente não vai falar de matemática, a gente vai cantar. Não, mas eu queria... Não, mas agora não é hora disso, é hora daquilo, porque eu quero. Daí você desorganiza. Você perde a chance de trabalhar algo super incrível aqui, porque você decidiu, agora esse cérebro ele está manifestando outra coisa. Sim. Que delícia poder trabalhar junto com você, ao invés de contra você. Então esse é um pouco dos feedbacks que a gente tem, mas que eu vejo como saudáveis para essas crianças, né? Não estarem ok com não poder beber água, não poder ir no banheiro e estar num lugar barulhento. E a importância do brincar, assim, cara, eu amo criança e eu acho um barato, tipo, esse negócio de pega-pega, esconde-esconde, essas brincadeiras todas malucas. Maravilhosas. Assim. Ai, cuidado, vai cair e tal, cara, assim, minha filha brincava de dono da rua, se ralou toda, até casa na árvore, essas coisas todas. Eu falo, cara, isso aqui é formação, é educação, é tudo, cara. Parece, né? O Domênico De Masi fala do ócio criativo, tudo. Isso. Mas assim, tudo, cara, que vive naquela fase, tudo é educação, é aprendizado, é formação, é uma série de coisas. Queria que você falasse assim, da importância do brincar. Brincar é fundamental. Brincar livre, que é quando a criança tem essa liberdade toda, ou ela sozinho, às vezes você vê uma criança brincando sozinha. Com uma gravetinha, uma boneca, casinha, pedra, planta, ou brincar em grupo, né? Brincar no coletivo ou individualmente, isso tudo é muito válido, porque quando a criança está brincando, é a chance que ela tem de organizar tudo aquilo que ela está recebendo de informação. O cérebro da criança, ele é muito recém-chegado. Então, tudo para eles é muita novidade. É muita novidade. E eu preciso de um tempo para processar e testar essas informações. Inclusive, experimentar com sentimentos, experimentar com realidades que ela ainda não conseguiu internalizar direito. É quase como se a criança, o cérebro pudesse, por alguns instantes, durante aquele brincar livre, entrar num laboratório e testar e organizar um monte de informação que chegou para ele. E como é que ele faz isso? Brincando. É o que a gente chama de brincar. Para o cérebro, é trabalho. Sim. É trabalho. É a hora que ele se organiza, e é a hora que ele experimenta, e é a hora que ele faz de dentro para fora. A cognição também, né? Juntar coisas. Então, quando as meninas brincam de boneca, é um teste de mundo real, que elas veem. O cuidar, né? Ou um pega-pega. Daí é um teste de socialização. E eu não sei, Rafael, quando eu sou uma criança de 2, 3 anos, como me relacionar com você. A gente precisa brincar para isso. Sim. Eu não sei nem onde estão os meus limites para você se relacionar comigo. Nada disso a gente nasce sabendo. E a gente precisa dessa liberdade para que eu possa testar as coisas em que eu ainda me sinto desafiado ou curioso. Isso é o brincar, e isso precisa fazer parte do dia a dia. O brincar é um exercício cognitivo e socioemocional imenso, fora toda a parte dessa socialização, desse autoconhecimento. Então, o que a gente tem, por exemplo, dentro de um ciclo de aula, lá na escola, por exemplo? A gente tem bastante tempo de brincar livre, bastante tempo no jardim, na natureza, brincar livre, em que eles podem escolher o que eles vão fazer. Uhum. Eu tenho uma bola lá, eu tenho recurso, eu posso sugerir alguma coisa que é o brincar estruturado, tem também, mas também tem o brincar livre. Dentro de sala, eu também permito momentos de ócio, momentos de observação do outro. Às vezes, numa sala tradicional, quando a criança está assim, olhando para o lado, fazendo outra coisa, vamos, Zezinho, o que você está fazendo? Tem um exercício. Momento de ócio é muito importante. É fundamental, né? É muito importante. Eu poder não fazer nada e olhar o que os outros estão fazendo é crítico. Exato. Uma sala montessoriana tem idades mistas. Então, vamos pegar o exemplo da sala sênior, 3 a 6 anos. Uma criança que está começando a entender o que é uma contagem. Contar de 1 a 50. Ela já está tendo a chance de observar uma criança que já está fazendo conta de adição.
E essa que faz adição já está observando a criança que está fazendo multiplicação. Sim. Isso faz com que eu entenda o propósito de cada uma dessas coisas e que eu queira chegar lá. Não sou eu que pego o Rafael Júnior e falo, vem cá que eu vou te ensinar adição agora. Não, é o Rafael que chega para mim e fala, teacher, eu quero entender o que ele está fazendo ali. E o meu pai disse que o suco mais o sanduíche dava R$20. É isso que ele está fazendo? Vem cá que eu vou te ensinar. Rafael, ensinar assim, acabou. É uma mágica, né, cara? Eu só preciso... É aquele empurrãozinho que eu dou, pronto. Eu não preciso pedir, pelo amor de Deus, Rafael, presta atenção no que eu tô te falando. Olha isso aqui agora, fica quieto. Não, Sim. porque veio você me pedir. O que eu te ensino em 1 hora aqui, em outro cenário, eu preciso de 1 mês. 1 mês trabalhando adição com a turma. Gente, eu resolvo isso aqui em 1 dia. Se vier de você e eu contar com o seu interesse espontâneo. E ele vem, tá? Período sensível da matemática começa a se manifestar nos 4 anos. E ele vem com tudo. É claro, só que a gente precisa ter olhos para ver. E às vezes a gente atropela, né? Daí que vem a importância de divulgar o que é o desenvolvimento do cérebro. Sim. E quais são os sinais. E o que a criança está demonstrando para você com comportamentos que às vezes a gente simplesmente atropela. E assim, é a primeira vez que o catedrático traz uma profissional que trabalha com isso. Trouxe muito já professor universitário, tudo, mas debater bacana. isso, cara, é muito, muito legal, porque são coisas que eu ainda não tinha explorado aqui no podcast, e é um tema que eu adoro, né? Dessa questão da infância, do aprendizado, de uma série de coisas, cara. Porque é uma coisa que ainda está meio à margem do que as pessoas... Políticas públicas, educacionais, né? Exato. Até mesmo da sociedade, né? Que a gente já falou aqui, esse termo escolinha, de uma série de coisas, né? Exato. Como que você enxerga a questão que também é muito falado agora, né? Do celular, né? Tira o celular, não usa mais, tal... Como que você vê isso, assim, do celular na escola, a relação do celular com as crianças? Olha, hoje o Brasil não permite mais celular na escola, né? E isso é uma bênção. Porque para você usar o celular, você precisa ter uma maturidade, um pensamento crítico. As crianças hoje, elas estão muito pequenas. O celular chega nas crianças com 8 anos. E junto com o celular, chegam os jogos, chegam As redes sociais. as redes sociais, chega a pornografia, chega pessoas fazendo aliciamento de crianças. E isso tem sido um problema descomunal, né? O celular, ele afeta meninos e meninas de formas um pouco diferentes. Então, o que a gente tem visto nas meninas? Muitas, quase metade das meninas, que teve uma pesquisa do Instituto Papo de Homem, em parceria com o Pacto Global da ONU. Eu não lembro exatamente os números, mas eu vou trazer aproximado aqui para vocês. Chama Meninos do Amanhã, alguma coisa assim. Foi uma pesquisa muito séria que fizeram com muitos jovens, mostrando que metade dos meninos e das meninas se declara viciado em celular. Desses, os meninos muito vulneráveis à questão dos games. Então, essa necessidade, sabe? Jogar, adrenalina. Essa adrenalina de não conseguir sair daquilo. Se ter dificuldade de relacionamento com os colegas, porque é game, quero voltar pro game. E pornografia. Pornografia é um negócio que vicia, gente. Vicia. As pessoas acham que é Não. lúdico ou que é recreativo, cara, mas não. E o problema... Game vicia, né? Jogo de aposta vicia, Exatamente. pornografia vicia, tudo, né, cara? Se não cuidar... Pega o indivíduo numa fase de formação muito delicada. Muito delicada. E as meninas, especialmente sensíveis a redes sociais. E ao influenciador, e ao consumismo, e à autoimagem. E hoje, com inteligência artificial, gente, o que você vê no celular
é muito distante de um relacionamento normal, de um corpo normal, de um dia a dia normal. Os filtros, né? Todos. Então, os jovens, eles estão com referências extremamente enviesadas do que é uma vida normal e do que é um relacionamento normal, Sim. do que esperar do outro, de quem ser eu, né? De quem eu sou ali naquele contexto. Então, o nosso combinado atual aí, que veio muito daquele livro Geração Ansiosa, é celular só com 14 anos e redes sociais com 16. E é importante que seja supervisionado, porque os conteúdos... Existem fábricas, Rafael, de inteligência artificial feitas para aliciar crianças online, para fazer chegar em você um conteúdo pornográfico. Por quê? Porque a indústria da pornografia se beneficia muito de quem precisa consumir esse tipo de conteúdo. E são bilhões, gente, são bilhões de dólares todo ano. É uma indústria extremamente lucrativa. Agora, nós que somos adultos, já é difícil se salvar de golpe, né? Virou, mexeu, chega um negócio no teu celular, é algum golpe, mas tão realista que... Imagina essa potência toda no cérebro de um adolescente. Que está se formando, né? Que ainda não tem mecanismos de defesa, de coisas que já vivenciou, né? Nenhum. E é isso que é educação digital. Porque hoje a gente tem jovens, adolescentes que nasceram na era digital, mas não sabem fazer uma planilha de Excel. Não sabem, não tem... Escrever no Word, né? Escrever no Word, não sabem nem se comunicar com o próprio ChatGPT da vida. Não. Como é que eu uso isso? Isso aqui não é gente, isso aqui não é um psicólogo. É uma ferramenta poderosíssima, parece gente, mas você precisa saber usar aquilo também, porque senão você é usado pela tecnologia. Exatamente. Mas para você ter acesso a isso, você precisa antes ter construído esse pensamento crítico, que você constrói na infância e na adolescência. Quando essa tecnologia chega cedo demais, você derrapa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eles vão pedir, né? Eles vão pedir, porque o colega tem, é legal. É inevitável, né? Mas é saber a hora, moderar, auxiliar, né? E supervisionar. Com muito, muito cuidado, porque esses aliciadores... Você deve ter visto, né? Virou, mexeu, aparece aí fulano que morreu por causa do desafio tal. Sim. E o outro desafio, e estupro online. O grau de ansiedade, depressão, né? Por conta do que você falou da questão da comparação, ver uma pessoa que tem uma vida irreal. Né? E acha que é menor porque não tem aquilo que a outra pessoa tem. Quer dizer, são várias coisas que estão provocando, né? Emocionalmente. Várias. Principalmente nos adultos, mas também nas crianças, né? Uma série de coisas que... E aquele like. É de saúde pública, né? Criança de 7 anos, 6 anos, com um canal no YouTube, ansiosa se vai ganhar ou não like. E a mãe ela coloca esse canal ali, achando bonitinho. Vou fazer pra você. Daí a criança gosta, fica feliz, fica entretida ali um tempo. Mas preocupada se vai ganhar like. Quem me deu like? Fulana me segue, ciclana me segue. Gente... A fama, a popularidade, é uma coisa maluca, né? E daí você começa a ter distorções na questão de autoimagem muito importantes. Porque a autoestima, ela tem que vir de dentro. Você não pode contar com validação externa. Exatamente. Principalmente quando você é uma criança e um jovem. E é uma idade, principalmente a adolescência, em que validação externa é algo relevante. E se você soma isso, likes e popularidade digital e bullying digital, etc., você entra num caminho muito perigoso. Sim. Muito perigoso. Então, a orientação aqui é: posterguem o máximo possível e imaginável celular e tablet e principalmente redes sociais. Acompanhe o conteúdo que está lá e valorize no seu dia a dia relações e experiências reais. Fora da tela, porque o adulto tem que se policiar também, né? Sim. Você chega pra criança, se você tá na sua casa... Não usa, mas não sai do celular, não olha pra criança, não conversa com a criança, fala, meu... Exatamente. É o que a gente falou, da questão do exemplo, né? De olhar e ver essas coisas. Por que eu valorizo tanto? Porque meu pai e minha mãe não saem desse negócio. Algo muito interessante acontece ali. O meu valor tá calcado nisso. E daí eu entro nesse rabbit hole aí que vai levar para lugares
que não são legais. Não são legais. Então, a gente precisa se policiar para trazer as experiências para o mundo real, para o concreto, para a natureza, até por uma questão fisiológica. Você está formando estruturas cerebrais que entram em loops de dopamina e serotonina que estão estabelecendo a sua rede neural para o resto da sua vida, né? Inclusive, tela tem a questão da luz azul. Sim. Você fica vendo televisão até tarde, você dorme pior, muito pior. Dormir mal, Rafael, é uma questão emocional gravíssima. Assim, hoje a gente tem estudos que falta de rotina e sono ruim são os principais desestabilizadores emocionais e comportamentais da criança. Então você tem uma criança, às vezes a mãe chega na escola, no psicólogo. Meu filho tem TDAH, autismo, etc, etc. Daí você vai só fazer algumas perguntas iniciais. Você descobre que essa criança dorme pessimamente, vê televisão até tarde, dorme tarde, não tem horário para nada, come mal, um monte de processados, pico de insulina para cima e para baixo o dia inteiro. Gente, não existe comportamento que resista a uma rotina desequilibrada. Sim. Né? O que a gente precisa para equilibrar comportamento? Natureza, luz natural, pezinho na grama, alimentação, sabe? Não precisa ser nóia. Claro que você vai escapar de vez em quando. Ócio. Mas tem que ser a exceção. Ócio, brincar livre, Equilíbrio, né? movimento, esporte e sono de qualidade. Gente, se isso aqui não está resolvido, esquece. Daí começa a rotular a criança, começa a diagnosticar a criança. Tem professor que dê jeito, né, cara? Ninguém. Mas isso exige uma autoavaliação difícil pra gente fazer. Né? Partindo dos pais, inclusive. Partindo dos pais. Mariana, que privilégio, cara, ter você aqui. Como eu falei, a primeira, né, esse podcast é novo, a gente vai completar 1 ano, né? Parabéns. Agora, mas primeira vez que a gente debate temas tão legais e tão gostosos, tão, cara, assim, instigantes de conversar e de estudar. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Deixa aí as suas redes sociais, como faz para te encontrar, ou a sua escola, enfim, o que você quiser falar. Bem, o meu Instagram é o @marianahuske, RUSKE. E a gente coloca muito conteúdo também nas redes da escola, que é @sensesschool, com S dobrado no meio. E vocês podem entrar em contato com lá através dos 2 canais. Vou ficar sempre muito feliz. Obrigada por esse espaço, pelo seu interesse. E divulgar a ciência, eu acho que é o único caminho para a gente realmente evoluir em todas as áreas da sociedade e do pensamento. Parabéns pelo espaço, Rafael. É um privilégio falar de Maria Montessori, falar de tanta coisa legal, cara. Um episódio histórico. Eu tenho certeza que vocês curtiram, e quem curtiu, se inscreva no canal, gente. E até o próximo episódio. Obrigado e até mais.